comecei com AdSense em 2013, né? Uhum. 2013. Foi aí que começou tudo lá. Entendi. Só aguardando mais uns minutos, o pessoal está entrando aí. O Clayton Ferreira, que volta e meia no Afiliado do Brasil, dizia assim, bah, tem um fulano aí que quer te conhecer. Eu, por quê? Não, por causa do AdSense e tal. Quer conversar contigo, pegar umas dicas. E na época eu já estava meio que me desligando do AdSense. Assim. Eu disse, cara, não tem dica nenhuma para dar agora, nessa altura do campeonato. Mas na época estava mudando o jogo também. Legal. A última vez que eu vi o Gustavo ao vivo, ele me entrevistou. Olha aí. Né, Gustavo? Ele tá sem som. Tá falando, mas não tá chegando aqui. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Vamos iniciar, então. Realmente, né, uma ótima tarde aí a todos. Quero agradecer aí pela presença de vocês. Agradecer ao nosso palestrante hoje, ao nosso orador, nosso convidado aqui da segunda edição do PubEx. Era para estar sendo transmitido diretamente no canal do YouTube, né? Mas tivemos um pequeno problema, mas a gente vai estar colocando lá assim que a gente conseguir. Tá? Roberto, ele já trabalhou e tem alguma coisa em relação à AdSense rodando, mas hoje ele tem uma vasta experiência na parte de retenção, tá? E conseguimos trazer ele aqui para passar algumas informações nesse sentido para a gente, tá? E primeiramente quero te agradecer, Roberto, pelo seu tempo, por estar disponibilizando esse entendimento aqui para o nosso canal, para nossos espectadores, tá bom? Então seja bem-vindo aqui ao podcast, nosso podcast, tá na segunda edição. Perfeito. Me sinto honrado e eu agradeço também pelo convite. É muito legal falar sobre AdSense e programática, porque é algo que eu acho que mudou a minha vida e de muita gente. Quando eu estava começando com AdSense, eu me lembro que os primeiros eventos que eu fui, a galera ficava toda em hostel, né, Gustavo? Lembra? E aí a gente ainda passava alguns perrengues, mas a vida de todo mundo se transformou e se transformou muito através da rede de display. Então, para mim, é sempre um prazer falar sobre isso. Então, quero trazer o máximo de informação que eu puder para vocês aqui. Então, já entrando nessa parte, Roberto, quer dizer, na verdade, né, antes dessa parte, da parte mais técnica, né, conta um pouco da sua trajetória, né, como que você chegou nesses valores, né, 12 milhões, né, gerados ali no tráfego orgânico, né, olha que legal. E que momento específico que você percebeu, assim, que retenção era mais importante do que simplesmente trazer tráfego novo ali, né? Perfeito. Eu comecei com marketing digital instalando o Google Chrome. Para vocês terem uma ideia, o Google pagava $1 por site instalado, por Google Chrome instalado. Então eu comecei a jogar muitos sites, isso na época do Orkut também, jogando muitos sites que contavam meia história. Para te poder ver toda, tu tinha que ver com o Google Chrome. Então eu consegui ali praticamente 800 mil instalações de Google Chrome naquela época. E aí eu vi, opa, esse negócio de marketing digital dá grana mesmo, né? Dá para fazer um dinheiro legal. E comecei a escalar essa ideia do Google Chrome até que o Google, claro, tirou esse sistema de parceria de CPA do ar, que já tinha feito as instalações que talvez ele achasse necessário e acabou parando com o projeto. Depois eu tive agência digital, atendi vários clientes e percebi que acabava que por mais que eu trabalhasse como agência para outras marcas, parecia que sempre estava fazendo um favor.
Nunca era algo de que eles tinham uma percepção de valor do que estava fazendo. Claro que porque eu estava trabalhando com marcas grandes, estava trabalhando com Paquetá, estava trabalhando até com BRDE, estava trabalhando com várias marcas que eram muito grandes, Via Uno, algumas marcas calçadistas que são aqui da minha região. E como eu tinha alguns sites, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que monetizar esses sites. E para mim monetizar esses sites, o que eu fazia? Eu coletava leads. E eu vi que, na época, um grande pagador de leads eram as empresas de telefonia e de internet. Então, a telefonia empresarial, a telefonia pagava muito. Estou falando na época de Telefônica para Vivo, tá? Estou pegando esse tempo aí. E aí comecei a posicionar muita coisa com SEO para telefonia. E comecei a pegar esses leads. Então, eu pegava esses leads e eu vendia ele para empresas, para os escritórios de representação telefônica, Vivo, depois a TIM, e assim, Oi, sucessivamente. Então, ou seja, eu comecei com a parte de retenção antes mesmo de começar com a AdSense. Por quê? Porque eu coletava leads e vendia esses leads. Bem, e uma certa época, essas empresas de telefonia começaram a pagar mal, remunerar muito mal os leads. Começou uma questão de, só pagamos leads qualificados, manda para cá, depois eu vejo que está qualificado, te pago no final do mês. Aí quando via, estava pagando 30% do que eles pagavam lá no início. E um dia eu fiquei, me irritei numa reunião dessas com uma empresa de telefonia que comprava da gente os leads, e tirei o formulário e botei a AdSense. Quando eu botei a AdSense, eu vi que tinha pago mais do que eles estavam pagando nos leads com essa metodologia deles de só leads qualificados. Opa, se os caras estão me pagando mais para ter anúncio no meu site do que para mim ter os leads, eu vou botar anúncio no site. Botei os anúncios no site e depois disso botei um CTA ainda para as pessoas se cadastrarem para receber um plano. Então eu comecei a pegar leads cada vez mais qualificados e eu ganhava o dobro daí, porque eu ganhava no cadastro do lead, quando eu vendia para a operadora, e ganhava no AdSense. Eu seguia a agência, mas seguia com essa parte de captação de leads. Comecei a captar leads para outros nichos, pisos, blocos de concreto, pergolados, piscinas, e assim eu ia pegando e ia vendendo esses leads. Só que era um trabalho meio chato, porque eu ganhava no AdSense, mas se eu pegava um lead de piscina de Sinop, no Mato Grosso, eu tinha que achar alguém para vender esse lead, né? Então eu tive que montar uma equipe que fazia contato, via qual era o estado, via qual era a marca, para tentar vender essas operações. E eu seguia com a minha agência, tocando ela normalmente. Um dia eu conheci um cara que se chama Paulo Lima. Alguém deve conhecer aqui, dono do Mundo das Tribos. E isso através de um evento de SEO que tinha em São Paulo. Esqueci o nome do evento, o Gustavo deve lembrar aí. E aí eu fui no evento, conheci Liange, Paulo Lima, o Moreno, que era do Sempre Tops, conheci uma galera ali, conheci o Almi, conheci uma galera que vocês devem conhecer aí, e o Gustavo Freitas também. Só que nessa época eu não fazia propriamente AdSense, mas já fiquei com uma pulga na cabeça. Vou ter que fazer AdSense. Como a gente estava posicionando muito bem os sites aqui, e o Panda tinha derrubado todo mundo, o Paulo Lima veio me visitar. Eu falei para ele de como é que era a minha estratégia, do que eu via que o Google fazia e que eles estavam fazendo, e o que eu percebia que tinha mudado. E ele me falou assim, cara, eu tenho uma conta de AdSense aqui, que eu tenho um monte de sites e que todos eles não performam. Quer dar uma olhada no que dá para fazer? Falei, vamos olhar. Comecei a trabalhar alguns sites. A minha ideia era ter 300 sites na época, pensando em agência, 300 sites faturando $1 por dia. Então, a minha ideia era $300 por dia, vezes 30 dias, já podia, de repente, me livrar daquela agência ali, que a gente só dava trabalho e não dava dinheiro.
Começamos a subir sites. Então tinha uma técnica que era mexer nos sites que o Paulo já tinha, trazia eles para cima, estava trazendo muito rápido esses sites para cima. Tinha uma técnica na época que eu pegava, demorei até para abrir essa técnica, e quando eu abri eu me arrependi, porque parece que foi pouco tempo e o negócio caiu, que todo mundo começou a fazer, que eu pegava o próprio domínio, o próprio link que o Google posicionava o site e jogava ele em redes sociais. As pessoas clicavam naquele link, então o Google lia como se ela tivesse vindo da busca. Então ele subia os sites nas buscas. Então a gente subia os sites muito rápido, e eu pegava também sites que estavam na segunda, terceira página, procurava quem era o dono do site e comprava esse site. Normalmente o site custava, como se fosse hoje, o cara me vendia por 250, um blog abandonado, R$ 300, um blog abandonado, mas na época eu também não tinha dinheiro. Então o que eu fazia? Eu comprava eles com o PagSeguro, porque aí eu conseguia pagar parcelado, o cara recebia à vista e eu já pagava do site depois que o site subisse. Então era uma novela. Começava a editar esses sites, fazer essa estratégia e trazer ele para cima. Quando eu vi, a gente estava com praticamente 600 sites no ar monetizando. Tinha sites que davam $1, tinha sites que davam $0,5, tinha. Mas tinha sites, como chegaram a ter sites nossos ali, a gente teve, para vocês terem uma ideia, Pronatec, a primeira, segunda, terceira e quarta posição do Google. Minha Casa Minha Vida, primeira, terceira, quarta, sexta página do Google. Eu tinha como emagrecer na primeira posição do Google. Então a gente chegou a fazer, tinha sites que nos davam $14 mil por dia. Tinha sites que nos davam $3 mil por dia. Tinha sites que nos davam $4, $5 mil por dia. Então a gente conseguiu criar um ecossistema muito grande. Mas com muitos sites, tu começa a precisar ter muita gente. Então a gente acabou começando uma agência de conteúdo. Na época a gente tinha as pessoas que escreviam para nós, que eram de fora, tá? E tinha também as meninas dentro da agência, que elas eram responsáveis pela produção de conteúdo. Então, ou seja, eu cheguei até os $12 milhões ali com AdSense, com conteúdos orgânicos, muitos sites de governo e plano social e muita coisa aleatória. Mas todos eles eram sites de nicho, todos eles eram sites objetivos, todos eles eram sites dedicados para um conteúdo. E a parte de retenção começou antes. Então, quando eu comecei a posicionar site, eu sempre pensava, será que eu posso vender esse lead para alguém? Será que eu posso fazer CPA com esse lead? Então, eu sempre trabalhei muito organizando CPA, venda de lead e conteúdo. Nunca deixei conteúdo só pelo conteúdo. Por quê? Porque se tu tem audiência e alguém está anunciando ali, é porque eles estão obtendo um lucro muito maior do que anunciar ali. Correto? Então, se eu tenho um lead, eu tenho que fazer alguma coisa com esse lead. Então, a gente começou a fazer muito com isso. Sites de emagrecimento, a gente tinha como emagrecer rápido, bem posicionado, como emagrecer bem posicionado. Então, o que a gente fazia? A gente começou a trabalhar muito Goji-Berry. Gustavo Freitas deve se lembrar dessa época. Tanto que a gente foi top afiliado da C2 CPA vendendo Goji-Berry. E vendendo Goji-Berry de forma orgânica num site que nós já ganhávamos uma boa grana com a AdSense. Então, toda essa parte de tração de LTV foi uma questão que foi se alimentando. Talvez por eu ter começado pela porta dos fundos, que foi começar com a parte de leads. Então, eu sempre pensei que o negócio por si só não é um negócio de tecnologia, não é um negócio de processamento de dados, como todo mundo colocou, e coloca ainda, até nos quinais aí, de forma errada, eu vejo o pessoal brigando com a Receita Federal depois para dizer que não quer pagar ISSQN porque é operação internacional, e não é nada disso, tá? Tem maneiras muito mais simples. Eu passei por isso, resolvi isso, e um pensamento que a gente tem que ter é que o nosso negócio não é de tecnologia, não é de processamento de dados, que a gente é um portal de conteúdo. E como portal de conteúdo, como uma editora de produtos digitais, tu tem que escalar pensando no core do teu negócio. Se tu te der conta que tu é
fica pensando que tu é uma empresa de arbitragem, tu vai viver no gambler de anúncio, que é anuncio e tem que ganhar mais, anuncio e tem que ganhar mais. Quando tu percebe que o teu jogo é conteúdo, a monetização acaba sendo uma consequência disso. Claro que a arbitragem, tu comprar mais barato o tráfego e conseguir gerar mais resultado, é muito importante. Então, por fim, quando eu fiz arbitragem pela última vez, que eu trabalhei com arbitragem propriamente dito, eu trabalhei com financeiro, como muita gente deve trabalhar aqui, ou muita gente já deve ter trabalhado, que eram ofertas baseadas em crédito e cartões de crédito. Foi um nicho que eu acho que muita gente acabou explorando. E quando eu trabalhava neste nicho de cartões de crédito, eu via muito site ruim, muito conteúdo ruim, recebia e-mail de milhares de publishers e todos eles com mentira, né? Tipo, seu cartão está aprovado, você tem um crédito de 5 mil reais, você tem um crédito de 10 mil reais. E eu comecei a observar aquilo e aquilo me incomodava de certa forma. Eu nunca consegui escrever uma cópia assim. Nunca consegui escrever uma cópia assim, porque eu pensava, porra, o cara vai chegar lá e não tem isso. Aí comecei a ver na mesma época muita gente trabalhando com emprego. Atacadão, Osasco, 3 mil vagas. Mano, essa merda vai dar problema. Por quê? Porque essas pessoas vão parar lá na porta do atacadão. O cara tá achando que isso aqui é videogame, que eles estão brincando aqui. Isso vai dar problema. Eu pensava comigo. Então eu tenho que entregar um conteúdo que seja realista. Sim, e a gente vê no mercado acontecendo muito isso, né? Hoje, um pouco menos, né? Imagino eu, né? Às vezes eu estou numa bolha ali e às vezes só está sendo mostrado aquilo que eu já interagi. Mas imagino que hoje, em relação lá atrás, tinha muito mais. Lá atrás tinha muito mais isso que você comentou, né? Mas assim, dentro da parte de ética profissional, isso daí é realmente o que acaba de cada um, né? Não é, ou seja, não é o dinheiro por si só. Como você colocou, você se sentiu incomodado, né, com aquele negócio. Imagino que também, pela preocupação que a gente tem de transmitir o conteúdo de alto valor, né, isso realmente pega muito com a gente, né? Eu venho da linha do professor Gustavo Freitas, do professor Gustavo aqui. Então, a parte ética sempre foi muito forte, e é muito forte, né? Então, quando a gente lidar com algum tipo de conteúdo, bet, até mesmo essas coisas, né? Então, eu fico muito incomodado ainda, né? Mas é aquele negócio, né? Cada um tem que ter os seus valores ali, né? Mas é daí que nasce, é daí de querer manter a ética, é que veio essa necessidade de retenção na LTV. Porque, tipo, Perfeito. ou eu sou agressivo e ganho dinheiro, ou eu me reinvento. Perfeito. E aí, um ponto, né? Professor, eu queria fazer já as próximas perguntas, mas o professor Gustavo levantou a mão aí, professor. Rapidinho aqui, só para dar primeiro falar o seguinte, que quando eu precisei tirar minha primeira nota fiscal, a minha contadora aqui não sabia como tirar. Eu entrei em contato com o Roberto, então foi o Roberto que me passou o modelo. Até na hora de abrir a empresa, você faz assim, escolhe. Então, eu comecei certo, graças a Deus, por conhecer a pessoa certa e ter buscado o conhecimento certo. Tirei a nota fiscal, depois ensinei todos os meus alunos também como tirar a nota fiscal da maneira certa, através do que o Roberto me passou naquela época. E outra coisa que eu queria destacar, tá, Luciano, assim, para não perder a fala do Roberto, que é interessante, né? Que até hoje a gente bate nessa tecla de que você precisa... você tem uma audiência, e eu fico olhando sempre isso, e agora que a gente está divulgando aí o nosso evento presencial lá, o PubX, quinta edição, eu falo com as empresas assim, olha, nós temos aqui um público, os publishers, que tem, assim, passam milhares, né, milhões de visitas por mês no site deles, e a maioria só tem AdSense, passa e vai embora. Poderia estar a sua empresa lá, poderia estar, ou como, né, quem tem um programa de afiliado, quem tem outro tipo de programa, poderia estar lá. E eu acho interessante que o Roberto, ele tinha essa visão desde lá atrás, né? Essa visão de que, caramba, peraí, eu estou mandando um monte de gente aqui. Beleza, primeiro ele começou
mandando para produto, falei, peraí, eu podia botar aqui o AdSense. Aí daqui a pouco, pô, por que só AdSense? Por que eu não posso colocar também o produto? Então, e hoje com essa questão de captura, de retenção, mais ainda, e a gente vê que as pessoas continuam retendo e fazendo a mesma coisa, mandando só conteúdo com AdSense, conteúdo com AdSense. Você tem uma audiência, né, Roberto? Tem uma audiência grande ali, por que ficar focado só nisso, né? Você pode agregar muito mais coisas. E aí, nessa parte de cartão, o que eu pensei? Poxa, todo mundo que entra aqui quer dinheiro. Então, como o cara quer cartão de crédito, ou o cara quer um financiamento, ou o cara quer um empréstimo, eu preciso entender esse povo. E aí eu comecei a ir muito para CPA, procurei muito CPA. Mas só que eu comecei a qualificar essas pessoas. Quem é o aposentado, quem não é aposentado, quem tem dívida, quem não tem dívida. E aí eu comecei a cruzar ofertas para essa galera. Para vocês terem uma ideia, às vezes a minha programática dava 20% negativo e eu conseguia tirar 200, 300 mil reais no mês, naquela época, de CPA. Então valia a pena a minha operação por causa do que eu trazia de produto. Então eu vi assim, cara, esse cara é negativado duro. Eu não posso oferecer para ele nenhum cartão. Ah, posso um PagBank. Aí eu ia lá e oferecia um PagBank. Mas não é isso que ele quer. Esse cara quer crédito. Aí eu ia lá, pegava um Hotmart e-book de como limpar seu nome, como melhorar o seu... E vendia para esse cara também. Perfeito. Ele pro meu site ele não ia voltar mais. Se eu clicasse, mandasse para ele um e-mail, ele não ia voltar mais. Se eu mandasse para ele no WhatsApp, ele não ia voltar mais. Mas quando eu mandava aquilo com uma nova oferta, muitos compravam. Então aí eu consegui. Então eu tinha o cara, o aposentado, o cara do governo, eu mandava o cartão da Porto, aí tinha aqueles cartão NEL, tinha os cartões. Eu conseguia fazer um arranjo onde eu conseguia levar esses caras a fazerem várias compras. Quando eu tinha produto feminino, por exemplo, aí arbitragem para produto feminino, eu jogava esses caras, naquela época, tá? Para grupo de promoção da Shopee e do Mercado Livre. E aí a gente vendia Netshoes, vendia um monte de coisa para essas pessoas. E a gente já automatizou isso naquela época com o Scrap. A gente buscava o negócio, trocava o nosso código de afiliado e mandava para a galera. Coisa que hoje se faz muito mais fácil. Eu vejo o cara fazendo só grupo de promoção, eu vejo o cara fazendo só CPA e vejo o cara fazendo só programática. Mas tu tem um negócio ou tu tem uma empresa? Pois se tu tem um negócio, tu tem que pensar o seguinte, a gente investe tanto em tráfego e às vezes perde, por que não investe em pessoas? Investe em uma pessoa, bota uma menina lá, 2, 3 mil reais, diz pra ela, tu vai fazer isso aqui e depois tu vai ver o ROI dessa menina. Se essa menina te vender 8, te vender 10, te vender 12, cria uma escala horizontal, tu tá criando a editora, tu tá criando um negócio, que daqui a um pouco tu tá vendendo pro CPA, mas daqui a um pouco tu vai estar vendendo direto também. E aí entra uma questão, né, que na verdade você já até respondeu aqui, porque assim, você veio de um caminho que não é o tradicional na arbitragem, né, que é a pessoa ir direto para a arbitragem, foi para retenção e depois o AdSense, na verdade, né? Mas hoje, assim, na sua visão, qual que é o erro mais comum de quem trabalha com AdSense e está ali trabalhando, começando a trabalhar com retenção? Tá. Para mim, o maior erro é começar com direct response sem retenção. Ah, mas se eu botar um quiz, eu não ganho dinheiro aqui, eu não consigo pagar o meu tráfego na hora. Beleza? Mas tu pode botar dentro do teu site, a partir dos primeiros acessos, um pequeno formulário. Nós temos clientes nossos que rodam finanças aqui hoje com retenção, que eles não usam quiz, mas eles usam dentro da página verifique a disponibilidade de crédito para você agora. Coloca o nome e o telefone e vai receber isso através de SMS. E aí o cara vai lá e recebe, ele clica, volta, ele clica, volta, ele clica, volta. Então, tu não precisa fazer a retenção só da forma de quiz. Tu pode fazer a retenção de várias formas diferentes. Tu pode pegar esse cara no fundo do teu funil, como tu pode pegar esse cara no topo do teu funil. Para mim, o maior erro é não pegar audiência. Não coletar leads, para mim, é o maior erro.
Muito bom. E assim, quando a gente começa a trabalhar com retenção assim de verdade, o que muda na economia, na operação em si, né? Porque a gente tem ali, começando a ter um entendimento de LTV, previsibilidade, na verdade, o que começa a melhorar primeiro dentro da operação, quando a gente começa a entender um pouco mais aí de LTV, né? O que eu vejo muito, tá? A maioria dos publishers que vem até mim, que começam a rodar com a gente uma ferramenta para LTV, para retenção, é que todo mundo quer trazer o cara de volta para o site. Ninguém está pensando ainda em oferta, ninguém está pensando ainda em CPA, a maioria está pensando em retenção para conteúdo. Quando a gente está pensando em retenção para conteúdo, vai ser muito importante tu medir a régua desse cliente. Para te medir a régua desse cliente, tu tem que ter um ECPM alto. Se tu não tiver um ECPM alto, o teu custo não vai bater. Então, por tu não ter uma régua de venda para esse cliente após esse período de navegação, porque a maioria dos publishers de hoje, e na minha época também, quando eu trabalhava com SEO, tu traz o cara por uma dor. Eu quero o meu financiamento estudantil, eu quero o financiamento da minha casa própria, eu quero, seja lá qual for a dor. Então, tu consegue macetar esse cliente ao longo de um dia e meio. Mas depois tu não vai conseguir trazer ele de volta. Vai ser muito difícil tu trazer ele de volta com a mesma estratégia. Porque ele vai entrar lá e, poxa, me frustrei. Não, mas agora vai. Aí tu vai lá olhar. Aí tu pensa, poxa, me frustrei. Aí tu vai. Então, por isso que é importante ter uma régua de o que tu pode fazer com esse cliente após isso. Porque o cara de crédito, ele também compra coisas na internet, ele também usa produtos de beleza, higiene, roupa, compra crédito e pode comprar através de uma empresa que seja parceira tua, pode vender o lead no final. Então, esse é o ecossistema da mudança que tu tem que ter. Acho que pensar como esse lead se pagar e trazer lucro com aquilo que tu tem é o principal. Mas depois pensar como eu posso adicionar valor a essa régua, como eu posso adicionar valor a esse cliente. Depois que esse cliente chegou no final do meu funil, que valor ele tem? Acho que esse é o ponto. Porque, assim, o que a gente mais vê, realmente, é o pessoal enviando em massa várias mensagens, pensando só no valor que ele vai estar ganhando ali no AdSense, né? E não vemos, efetivamente, mensagens, que nem você acabou de falar, de valor. Isso a gente acompanha muitos processos e o que a gente mais vê é só o envio. Vamos enviar mais, né, 20 mensagens no dia, para encher a caixa de mensagem do cara, né? Mas qual o valor? Às vezes, 5 mensagens de alto valor trabalharia muito mais, né? Pelo que a gente entende, do que 20 mensagens. Ou seja, é muito entendimento a curto prazo. Eu acredito que no publisher, no conteúdo, tu tenha que ter o retorno dele ao curto, médio prazo. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que cadastro tem valor. Cadastro tem valor. Se tu souber trabalhar o cadastro além do site, além daquele objetivo, tu vai conseguir trazer mais valor e vai conseguir trazer valor a longo prazo. Então, eu acho que esse é o grande negócio da questão. O que eu posso agregar de valor para o cliente que eu já tenho? Ou então, quem pode agregar valor para esse cliente, que tu pode levar ele para ser comissionado, tu pode vender esse lead, né? Acho que isso é algo que tem que mudar, porque quando o cara para de pensar que ele é um gambler de anúncio e que ele é uma editora, que ele é um portal, que ele é um conteúdo, que ele é um gerador de leads, aí ele começa a abrir a mente pro negócio dele, né? O Gilmar tem uma pergunta. Pô, primeira coisa, prazer em ter o Roberto aqui, né? Mais uma vez. Eu lembro quando eu entrei na AdSense, né? Eu entrei não, já tinha uns 3, 4 anos que eu estava rodando na AdSense, e o Roberto compartilhou um print dele no boteco da AdSense. E esse print, cara, impactou foi muita gente, porque a gente estava na luta lá e tal, o pau quebrando.
sonhando em ter um faturamento X, aí o Roberto mandou um faturamento lá de mais de 1 milha no print, e eu sei que a gente tinha um escritório, a maioria tinha esse print, entendeu? Que era onde a gente queria chegar, porque a gente não sabia que dava para fazer tanta grana no AdSense até o Roberto fazer, entendeu? A gente nem sabia que era possível. Então, assim, primeiro agradecer, né? Ter pessoas que passam pela rota antes da gente facilita demais. Faz a gente ver coisas que a gente não estava visualizando. E, cara, em relação à lead, a gente vê hoje, né, que cada vez mais o Google, o Gmail, a Firebase, tudo está caminhando para a experiência do usuário. Então, hoje você não consegue fazer o que você poderia fazer de e-mail. Tanto que muita gente de e-mail desistiu justamente por fazer o que você está falando. A galera que enviar, cara, 50 mensagens de e-mail no dia. Irmão, não vai funcionar. Tava funcionando, pode funcionar durante uma época, mas não vai funcionar com o tempo, entendeu? E a mesma coisa push, pô, tem gente que envia de 5 minutos push, um em 1 minuto. Cara, é loucura. Então, o Google está caminhando para fazer essa limpa. E a gente entende que hoje a maior guerra é a guerra pela atenção. Então, visando tudo isso, né, que tem que otimizar, tem que ter o conteúdo, como trabalhar para transformar essas mensagens em mensagens mais cirúrgicas, para trazer o lead não só para perto, não só pelo que a gente falou que é a monetização, mas para, vamos dizer, né, tocar um pouquinho ali na dor do lead, ou levar ele para um CPA, ou levar ele para outro destino, que também vai trazer receita. Qual que seria eu vou dizer, qual que seria o formato de fazer isso, que eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade, e eu também tenho um pouco de dificuldade, como que você faz essa integração, sabe? Quando que eu voltei a olhar um pouco mais para a programática? Quando eu percebi e quando alguns amigos meus, o Zimmermann, outros, começaram a me falar muito dos problemas dos e-mails. E aí eu comecei a pensar, mas o que eu posso fazer para mudar essa questão para ser visto melhor? Porque vamos lá, só contextualizando. Quando a gente falava em dono da audiência, era o Google, então era a distância. O Google percebeu que ele não é mais dono da audiência, que a audiência agora está pulverizada. A audiência está no Facebook, que a audiência está no TikTok, a audiência está no Kawaii, a audiência está nas IAs agora, né? Então ele precisa trazer gente para dentro de onde ele ganha pão, que é como? Que é com a mídia, com os anúncios. Então, nessa parte, os publishers acabam agora sendo uma forma de trazer realmente, manter aquele tráfego do Google, né? Quando eu comecei com o funil de retenção, a gente criou, dentro da nossa ferramenta de SMS, depois eu explico por que SMS, não WhatsApp, a gente criou um integrador com Active Campaign. A maioria usava Active Campaign. Hoje já não se usa mais, porque Active Campaign ficou inviável de se usar, tanto na parte de retenção, quanto na parte de saúde de domínio, na parte de qualidade, spam, etc., que eu não preciso nem falar para vocês. Mas o que se percebeu? Se mandava um e-mail e o cara não abria. Porque as pessoas cada vez menos abrem e-mail. E o e-mail ele concorre com muitas coisas dentro da caixa. É o e-mail do parente, é o e-mail da escola, é o e-mail da faculdade, é o e-mail da conta de luz. Então, aquele teu e-mail lá acaba, fica um passar do tempo, por mais que tu varie a copy, ele passa a ser o menos urgente, o menos intencional, então tu passa a não abrir. Então a gente criou uma ferramenta dentro da nossa ferramenta que tu conseguia disparar eventos junto com a Active Campaign se o cliente abriu, se o cliente não abriu, se o cliente clicou no link, se o cliente não clicou no link. Então, tu disparava SMS somente naqueles eventos em que o cara não clicou, que o cara não abriu o e-mail. Então, a gente conseguia melhorar muito essa taxa de abertura de e-mail. Aí a gente criou uma ferramenta dentro da nossa ferramenta que fazia ligação com áudio.
subia teu áudio, 30 segundos e ligava. Então, alguns publishers botavam a ligação ali. Pá, cara, 13 e-mails, o cara não abriu, dispara uma ligação. Olá, aqui é da Supercred e nós temos uma oferta especial para você. Eu mandei no e-mail, dá uma olhada no e-mail da Supercred, clica lá e você vai adorar a oferta que nós temos para você. Pá, desliga. O cara vai lá, abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os e-mails procurando o negócio. Aumentava de novo a reputação dos e-mails dele e ele começava a ter uma boa entregabilidade. Mas a experiência do usuário é uma bosta. Porque o cara recebia uma ligação, abria 300 e-mails, mas não tinha nada daquilo que estava sendo prometido, né? Então, agora, e depois de muitas experiências, a gente está numa fase onde o pessoal está usando muito o SMS como direto fonte de tráfego. Fonte de tráfego e também de oferta de CPA. Por quê? Porque o SMS ele abre na tela, na cara do teu celular. Tu não concorre com o SMS da tia, da mãe. Então, ele abre direto ali na tua cara. E tu consegue criar um funil progressivo para isso também. Por quê? Porque o WhatsApp a gente tentou com muitos publishers, só que o WhatsApp é uma dor de cabeça. E se tu for pela API, o custo se torna inviável. E mesmo assim cai. Se tu for fazer gambiarra, não dura de pé. Então, hoje a gente está com vários publishers, até o Gmail é um que está começando a testar a estratégia através de um funil inteligente de SMS. Ou seja, não é sair disparando SMS para todo mundo. É disparar SMS para quem clica, para fazer com que esse cara volte e se pague. E depois tu pode utilizar ele também ao longo de oferta. E nesse ponto, aproveitando, Roberto, então a gente vê que hoje o cenário para o publisher, né? Ele tem lá o e-mail, ele tem o push, ele tem comunidades, ele tem o WhatsApp, mas por onde começar, na verdade, né? Por onde começar e, na sua opinião, até o que seria melhor, né? O que realmente ele vai fazer mover o ponteiro ali, né? Para esse ponto. Eu sempre digo para todo mundo que trabalha com a gente, que roda alguma coisa com a gente, tem o pessoal lá, o Cláudio Ferreira, roda com a gente e tal, e eu vejo que ele faz tudo. Faz e-mail, ele tem uma operação que faz WhatsApp, ele faz também o SMS. Eu acho que quanto mais ponto de contato tu tiver com o cliente, melhor. Até porque tu evita a saturação, né? Hoje o que eu vejo que o pessoal ainda usa muito, o e-mail. Mas para mim o e-mail ele tá meio que morto, né? A tendência dele é cada vez pior e quando tu consegue ter volume, automaticamente ele piora. Porque aí tu não consegue manter a saúde dessa operação, né? O que eu faria se eu tivesse rodando hoje uma operação de conteúdo com leads? Primeira coisa é identificação de quem é esse lead e o que é que ele quer como oferta, porque é isso que aparece de anúncio no teu site e é onde eu posso agregar valor para essa oferta. Tu precisa trazer esse cara de novo, testa e-mail e SMS. As duas coisas que eu tentaria. Por quê? Porque o SMS, quando tu recebe, tu não sabe de quem tu está recebendo. Então, se eu quiser mandar um SMS depois, dizendo que é do PagBank, baixa agora e eu começo a utilizar agora, eu baixo. E ele não vincula o meu SMS que eu mandei para o site anterior com o SMS que ele está recebendo agora da oferta minha do PagBank. Se eu quiser fazer uma outra oferta para ele no SMS, para mandar ele para outro site, eu também consigo, porque ele também não faz referência nem ao meu e-mail, nem ao WhatsApp que estava de contato, tu não consegue fazer essa vinculação através do SMS, por exemplo. Então, eu utilizaria para ofertas SMS, mandando com Gmail, acessa aqui, Gmail, oferta Porto Seguro, acesse agora, tem seu cartão de crédito, link de afiliado. Então, eu utilizaria uma estratégia assim. É claro que a estratégia do push é muito barata, então é uma coisa que também tu não pode jogar fora. Uma dúvida, Roberto. Pô, eu tô conversando com o pessoal que já faz SMS aqui pra gente aprender, né? E eles falaram umas taxas aí absurdas de clique. Como é que funciona? Que eu achei surreal, né? Eu que trabalho com e-mail, com push, e o que o cara falou aqui pra mim, eu falei, irmão... Tu fala com os e-mails, provavelmente, né?
Inclusive, está com umas taxas absurdas. A Grid, o pessoal também está com umas taxas muito boas. O pessoal da Grid está rodando com a gente, em crédito, tem outros rodando com taxas bem boas. O que acontece hoje, tá? Eu vou te dizer a questão do clique, a gente mede o clique. Mas a saída que a gente tem para a saída da maioria deles usa uma rota que a gente tem financeira. Tanto que se tu for receber um SMS, tu mandar através da nossa ferramenta no teu site, é possível que tu já tenha recebido um SMS da Caixa, um SMS do Bradesco, da Porto Seguro, que a gente utiliza uma rota homologada da Anatel ali com as operadoras para esse tipo de negócio. Senão a maioria dos SMS não vai ser entregues, tá? Mas a taxa de clique hoje tem que medir no GTM. Por quê? Porque através do nosso encurtador, nessa rota, acontece de tu mandar um SMS e tu ter 3 cliques. Por quê? E tu tem um robô do Google, tu tem um robô da operadora e tu tem um robô da Anatel. Mas a taxa de clique no GTM realmente está dando muito bom. E o pessoal tem tido um resultado muito interessante. Eu vejo que quem começa a escalar, muita gente começa com retenção e não consegue ter lucro. Claro que isso não vai... mas a mensagem... não. Tem a navegação, tem o ECPM, tem a mensagem. Então, tudo compõe o que vai fazer o teu resultado. Porque se fosse uma matemática certa, comprei um SMS, recebi tantos reais, eu já não estava mais trabalhando com SMS, estava trabalhando só mandando SMS e jogando numa página, né? Isso é uma lógica de negócio. Então, o clique é bom, o acesso é legal, mas tem toda a estratégia, navegação e ECPM. E falando agora em estratégia, falou com o pessoal já sobre isso, está começando, muita gente, aí uma empresa de conteúdo, não tem só um site, tem 2, 3, 4 sites em que eles trabalham esses sites em conjunto ou às vezes até em concorrência um ao outro. Então eu mando o cliente primeiro para um site, uma oferta, depois eu mando o cliente para outro site, depois eu mando o cliente para outro site. Isso faz com que? Faz com que tu aumente o teu ECPM, tu pega o melhor ECPM de cada um dos portais e joga a tua audiência para fazer um tour entre os seus projetos. E a tendência também seja que o cliente navegue mais. E aí dá para fazer um monte de estratégia, trazendo também o cliente para dentro da experiência. Por exemplo, eu passo em algumas variáveis para alguns publishers o número do telefone que gerou. O publisher tem um banco de dados, ele pega o nome do cara e mostra o conteúdo com Olá, Gustavo Freitas. Aqui está uma oferta de crédito exatamente do tamanho do seu bolso. Gustavo, dá uma olhada para ver se isso realmente faz sentido. E aí traz um cartãozinho com o nome do Gustavo na tela. Cara, a taxa de navegação numa estratégia onde tu traz o cliente para dentro de uma imersão com o nome dele é muito maior do que quando tu trata ele de uma forma genérica. Então, tem várias coisas que o trabalho aperfeiçoa e te traz mais resultado. É o que eu digo, tipo, hoje em dia, esse publisher não é só anunciar e trazer para dentro. É trazer para dentro, gerar retenção e gerar experiência. E essa coisa de trazer o nome do cara, de trazer um conteúdo de acordo com aquilo que o cara jogou, que o cara buscou, faz com que ele tenha uma experiência muito melhor, com a retenção maior e, com certeza, ter o ECPM melhor e a tua lucratividade melhor no final, lá na ponta, né? Muito bom. E, Roberto, o mercado brasileiro, né? Nesse caso específico, para SMS, tem essas condições. E o mercado fora, o que muda? Tá, vamos lá. Isso é uma encrenca que a gente tem aqui, que a gente está tentando desenrolar esse nó. O problema todo, o publisher, ele não roda mesh. Alguns sim, mas outros rodam idioma. Inglês, roda idioma espanhol, e os nossos contratos aqui são por operadoras e por países. Então eu tenho que ter um certo volume no país para startar uma operação. E cada operação depende de regras de cada país. Que nem aqui eu tenho saídas específicas para crédito, onde o pessoal sabe que não são ofertas mentirosas e que são realmente operações de publisher, de conteúdo. Aí lá no México, eu tenho toda uma legislação do México. Estados Unidos, por exemplo, é praticamente impossível
rodar SMS para esse tipo de conteúdo. Então, está dependendo muito ainda de conseguir achar um meio termo, além do custo. Para te ter uma ideia, a Argentina, um SMS custa 40 centavos. 40 centavos é quase impossível de tu trabalhar em volume, né? Num SMS. Então, a gente ainda está estudando uma forma de conseguir fazer isso aí de forma global com uma ferramenta só, né? Certo. A gente sempre teve aqui um sentido de trabalhar de forma específica. Eu sei que muita gente trabalha a arbitragem já mandando para o mundo, né? Manda para o mundo todo e vê o que dá bom, né? Então, é o disparar para todo lado. Esse é o meu problema. Como eu vou fazer para disparar se tu tem um usuário da Singapura e 3 da Malásia e 1 milhão de não sei aonde? Esse é o meu maior problema. E a gente vê isso também no push, né? Às vezes a pessoa captura pessoas, né, desses exato modelo, exemplo que você deu. Né? Tem uma pessoa aqui, outra lá, ou seja, são públicos diferentes, né? São pessoas diferentes com alguma coisa que vincula ele, mas às vezes não é a mesma comunicação. Eu não posso mandar a mesma comunicação, né? Exatamente. Então, esse sempre é um problema que a gente direciona fazendo o quê? Só sites, né, específicos para aquela região e para aquela língua, né? Então, a gente tende a trabalhar sempre mais direcionado para isso, né? Para poder realmente se comunicar da melhor forma com aquele público. Tá? Mas essa questão de retenção e público, um pouco disso que tu falou de entender o nicho, pegar o nicho, se comunicar com aquela pessoa. E unindo com a pergunta do Gemael para concluir ela ali também, muitas vezes, quando a gente pega o público, o que muda não é o teu dia a dia. Muda, muitas vezes, é quando tu está com um problema de gerar receita. Para vocês terem uma ideia, eu peguei toda a minha base que eu tinha de cartões, num mês que eu tinha perdido a minha conta de anúncio do Google, e eu fiz disparos somente para PagBank. E aí eu fiz um dinheiro muito interessante com isso. Então, quando tu tem o lead, é que eu costumo dizer, tu está sentado em cima de uma mina de dinheiro. Só tem que saber usar, né? Só tem que pegar a tua pá e saber usar. Então, tu vai fazer conteúdo para arbitragem para o mundo inteiro, é ótimo. Porque tu vai pegar todo mundo que fala inglês no mundo todo. Mas tu vai estar levando uma experiência objetiva que talvez vá trazer esse cliente de volta, que vai trazer o lead. Duvido muito. Porque as ofertas financeiras, as ofertas de alguns conteúdos, elas são muito daquele país, são muito daquela região. Então, tu pode até trazer e fazer um dinheiro rápido, um dinheiro de uma forma mais prática do que gerando LTV. Mas, em contrapartida, tu vai depender sempre do altos e baixos do teu ECPM e do teu anúncio. Não conhece o público. Tá disparando, né? É um tiro de metralhador. Se deu, deu. Perfeito. E falando agora de ferramentas, né? Você comentou aí, né, de estar trabalhando com vários publishers, né? Mas quais ferramentas exatamente? O que é? Fala para a gente aí, que até eu agora eu não conheço as ferramentas que vocês têm aí, né? Que você tem. Mas como que funciona exatamente? A gente tem uma ferramenta que se chama SMS Funnel, com 2 N's, SMS Funnel. Acho que eu tenho aqui, ó. Esta ferramenta aqui, tá? Então, o que a gente tem hoje é um funil de SMS que ele é voltado tanto para infoprodutor, e-commerce, casas de apostas, onde ele lê o status do lead e dispara campanhas de acordo com o status. Por exemplo, se tu vende um infoproduto, o cliente gerou o Pix. A gente sabe que em 5 minutos esse cara costuma pagar o Pix. Se ele não pagar, a gente dispara um SMS para ele com o código do Pix. Se esse cara vencer o Pix em meia hora, a gente manda um SMS para ele com um bônus de 10%. Se ele não fechar em 1 hora, a gente manda para ele um bônus de 15%. Se for um infoproduto, pode baixar o preço lá embaixo, porque no final das contas tu já pagou pelo lead. Então a gente cria uma régua dessas para infoprodutores, para e-commerce, para nutracêutico. E a gente começou, através de alguns amigos meus de longa data, da época do Mastermind, que a gente ia do boteco, o Gmael deve lembrar disso,
Então a gente começou muitos me procuraram, o que a gente pode fazer? O primeiro que me procurou foi o Clayton, e a gente construiu com eles um funil, que é um funil simples, rápido de instalar, e que é um funil inteligente para programática. O que acontece? Do quiz, ou do teu formulário, tu vai mandar um SMS. Pode botar 2 SMS, por exemplo, naquela régua. O cara não clicou no primeiro, clicou no segundo, ele vai cair numa outra régua onde ele tem a segunda lista de SMS. Ele caiu na página, carregou a página, então ele entra para receber a segunda régua de SMS. Recebeu o SMS, entrou na página, então ele vai para o terceiro SMS. Então tu entende que isso é um conceito de funil. No quê? No primeiro, tu gasta mais, porque tu manda para todo mundo. No segundo, tu só manda para quem clicou no segundo. O terceiro, tu só manda para quem clicou no segundo. Então, isso vai aumentando o teu ROI, aumentando a tua receita e diminuindo o teu custo. E depois tu fica com esses leads, que tu pode utilizar eles tanto para ofertas de CPA, depois que diminuir o número de acessos no teu site, ou não valer mais a pena para o teu site, tu pode utilizar esses leads para trazer eles para o teu site outra hora, ou então para utilizar em rede de CPA. Por quê? Porque depois que o lead cansa, trazer para o teu site é meio difícil, porque talvez a tua taxa de clique baixe muito e o ROI não venha. Mas se tu mandar para um CPA que vai te pagar 20, 30 reais, 50 reais por uma venda ou por um produto que tu tenha, tu consegue utilizar esse lead. Ou então vender ele para uma empresa que trabalhe, seja com crédito, seja com ensino, seja com o que for aí no futuro, né? Mas a nossa ferramenta, ela faz esse funil inteligente e ela cuida dessa questão de gestão das contas de SMS. Então, a gente tem hoje 3 contratos distintos com as principais operadoras e a gente tem 6 rotas diferentes em cada uma delas. E mais algumas rotas alternativas que são feitas em brokers para qualquer problema que a gente tenha. Então, hoje, por exemplo, o Zimmermann, Roberto, senti uma queda aqui. Eu mesmo migro aqui a saída, não vai mais sair tudo pela TIM, vai sair pela Vivo, como é que está aí o teu ROI, Zimmermann? Voltou a crescer, ótimo. Então, ele fica tranquilo quanto a isso e ele não precisa estar se preocupando com desenvolvimento, com gestão de rotas, com entregabilidade. Tudo isso o pessoal do meu time cuida aqui. Ou seja, você já tem um caminho homologado, aprovado, né? E por essas operadoras. Isso. Principalmente para finanças, que é onde a maioria dos publishers tem trabalhado. Ou é finanças ou é muita coisa de governo, né? De governo fica mais difícil de achar o ROI, mas no financeiro é rapidão. Entendi. E, ou seja, deixa eu só ver se é exatamente isso mesmo que eu entendi, né? Então, a pessoa recebe um SMS, cai em uma página, essa página retorna uma informação para o sistema e aí ele valida para o próximo passo, né? Exatamente. Muito bom. E hoje, né, para a gente trazer e começar a fazer esse trabalho aí com vocês, como que funciona? Hoje, tá? Se qualquer um que quiser começar, fazer um teste, eu quero botar na minha operação, a gente coloca um especialista nosso aqui que vai ajudar vocês a botar o script no site, vai montar a campanha com vocês aqui numa call de 20 minutos, tranquilamente mostrar para vocês como isso funciona no site. E se tiver disponível em 30, 40 minutos, bota para rodar, a gente dá um crédito inicial aí de 1.000 SMS para vocês testarem, entender como é que funciona o projeto, e depois vocês vão recarregar SMS de acordo com a necessidade de vocês. Então, não tem uma obrigatoriedade de assinar, que nem tinha volume do Active Campaign, ou de, se tu for fazer um contrato de SMS direto com uma operadora, por exemplo, que para a financeira provavelmente vai acabar tendo problemas a curto prazo, tu não precisa ter nenhum tipo de volumetria. Tu vai contratando conforme a tua necessidade do teu ROI. Entendi. E os nichos que hoje são mais de destaque, né? Realmente traz um ótimo resultado. Você falou já de finanças e benefícios sociais, né? Exatamente. Finanças e benefícios sociais. Esses são os principais.
E aí, para CPA, qualquer um pode funcionar, né? Ah, se tu tem um site feminino e tu pega e tu vai mandar para uma página de oferta da Shopee, uma página de oferta para mandar para entrar num grupo de afiliados do Mercado Livre, Shopee, Netshoes. Isso tu consegue trabalhar também tranquilamente com SMS. Então, para trazer de volta para o tráfego, tudo que tiver CPM abaixo de 35 já fica difícil de trabalhar. Desculpa, abaixo de CPM de $35? Isso. Abaixo de Perfeito. $35 fica difícil de trabalhar. Acima de 60, o pessoal já consegue ter, vai bastante interessante. Ainda mais se tu mandar para mais de um site. Eu vou mostrar aqui, ó, o ROAS de um cliente nosso, tá? Ontem ele ficou, Do Gimael, né? Do Gimael. ontem ele ficou sem SMS, e aí hoje ele voltou com SMS. Isso é um print que ele me mandou hoje de manhã. Então, para mim poder usar aqui na Cal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o ROI o ROAS só do SMS, tá? Ou ontem, quando ele ficou sem SMS, e hoje de manhã, depois que ele voltou. Ele disse que as coisas não estão indo muito bem esse mês, tá? Tá tudo na média de 400, 430. Mas é que o mês passado ele teve 600, 800 em alguns dias. Aí. Deixou ele mal acostumado. E é muito interessante realmente, por quê? Porque ao longo do tempo, né, a gente vê, né, desde lá atrás, puxa, o orgânico que, né, acabou caindo bastante, e são formas de trabalho que o Google vai mudando, que nem você colocou no início. O Google já não domina mais, não é só o Google mais, né, são várias outras plataformas, ou seja, pulverizou realmente, né? E assim como, né, quem estava só com a operação de Google, né, o quanto que não impactou e vai impactar. Então, a expansão, né, abrir a mente para outras fontes de tráfego, né, é inevitável, a gente tem que ir para aquilo, assim como outras ferramentas. Exatamente. Né? Assim como o e-mail até era muito forte lá atrás, né, bem lá atrás, e depois começou a brigar ao push vir muito forte, aí essa onda, e claro, tem países que já pegou essas ondas muito mais rápidos, né, do que o brasileiro aqui, né, que é o caso de SMS, Messenger também, né, os chatbots ali da vida, né, do Messenger, mas trazer esse cenário, né, e ter alguma coisa que a gente vê muito é as ferramentas de fora, né? Essa ferramenta tal, mas quando a gente coloca no cenário do Brasil, já não funciona tão bem. Agora, ter uma ferramenta desenvolvida aqui, que realmente faz esse trabalho e faz muito bem de uma forma profissional e ética, né? Eu vejo que eu quero testar, né? Sabe, eu estou com um projeto de leads que não é voltado para AdSense. Ele pode até ter AdSense no futuro, ou programática, porque às vezes tu vai vendo, opa, eu posso agregar, né? Que nem eu falei ali no início, como eu vim do lead para programar para o AdSense, depois da programática para o lead de novo, talvez eu possa entrar para uma parte de programática no futuro também. Mas eu estou com um projeto que ele engloba pegar o lead, grupos de WhatsApp e depois jogar para ofertas. Então, isso talvez nessa captura eu possa ter uma página como publisher aí nesse início aí, ou talvez depois quando eu interaja com esses meus usuários dentro do grupo. Então, eu vejo que... Eu calculo muito assim, né? Tipo, se eu trouxer 1.000 leads e eu gastar R$1.000 e eles me trouxerem R$1.000 no mês, tá ótimo. Porque agora eu sou dono desses 1.000 leads. Se no mês que vem eles me trouxerem mais 1.000, ou se me trouxerem 500, tá ótimo. Se no outro mês me trouxer mais 500, se no outro mês me mais 500. Então eu penso muito nessa, assim como os 300 sites eram para dar $1, eu sempre penso nessa questão de como horizontalizar a coisa, né? Como conseguir criar um ativo. E eu acho que até uma das perguntas que tu vai me fazer faz muito sentido sobre isso, né? O que eu prefiro em relação aos clientes, né? Acho que faz muito sentido. Já aproveitando, né? O que você prefere? Se é ter 10 mil clientes todos os dias... Ou
Ou 3 mil. 3 mil clientes, sempre os mesmos que voltam, né? Isso. Eu prefiro ter os 3 mil clientes na base do que os 10 mil que eu não conheço girando no site. Muito bom. E aí, Roberto, valores, né? Acho que o pessoal deve estar questionando aí em relação a investimento que se tem nesse formato de trabalho, né? Perfeito. Se tu comprar um SMS para finanças, tu vai gastar em torno de 8 centavos de real. Se tu comprar 1.000 SMS, 1.000 vezes 0,08. Tu vai pagar o SMS que tu comprar, tá? Que tu enviar. Estou falando da rota financeira, tá? Agora, assim, ó, a gente tem SMS de todos os valores possíveis. O mercado trabalha com isso. O que significa? Taxa de entrega, por onde sai esses SMS, isso vai impactar na taxa de recebimento, e se ela é de marketing ou se ela não é de marketing. Rotas OTP, que são as mais que entregam na hora, que entregam em pouco tempo, que tem menos compliance, são rotas mais caras. Rotas de marketing são rotas mais baratas. Então a gente tem aí de 9 centavos para baixo, nós temos rotas aí. Temos rotas até 0,033. Mas, para arbitragem, eu acho que rotas muito baratas não valem muito a pena. Por quê? Porque muita coisa vai cair em compliance, muita coisa vai ficar em spam. Então, por isso que a gente dá esses SMS, a gente não cobra assinatura, vocês podem nos chamar, a gente coloca uma pessoa para montar com vocês o funil e vocês testam. Porque, para mim, esse negócio só faz sentido se vocês tiverem ROI. Se vocês tiverem ROI, vocês vão escalar. Senão eu vou dar para vocês o SMS, que vocês vão botar um pouquinho mais para tentar e depois vocês vão sair. Então, diferente de muita network que te diz assim, não, investe que está quase tendo ROI, porque ela ganha sempre, eu quero ganhar quando tu ganha. Se tu não ganhar, para mim não faz sentido. E como que faz, Roberto, para entrar em contato com a equipe, com vocês aí? Gustavo, se ele quiser botar meu link no vídeo embaixo, mas todo mundo pode me chamar também no @Roberto Soares Costa no Instagram. Se me der um oi ali, eu mando o WhatsApp na hora também para vocês, tá? Ou, então, se aparecer no chat aí, se alguém tem meu telefone, pode digitar ele aí, que é o 51993 1363 26, né? Então pode me chamar aí que a gente ou entra lá www.smsfunnel.com.br, se cadastra, diz que viu a live aqui, e aí o pessoal aqui já direciona para a nossa equipe de arbitragem. Muito bom. Roberto, nós temos aqui, né, muitas perguntas ainda, mas como nós temos um tempo aqui, já se esgotando da live, né? Uma última questão aqui. Na sua opinião, qual que é a maior mentira do mercado em relação, nem vou colocar de ciência, mas em relação à retenção, né? O que é que você colocaria para a gente? Olha, não vai nessa onda aí, porque realmente é furada. Para mim, a maior mentira do mercado de AdSense, de Google e arbitragem é o ganhar dinheiro dormindo, né? Né, Gustavo? A gente ganha dinheiro sem dormir. Eu acho que essa é a verdadeira. E ainda mais quando começa nessa questão de arbitragem e campanha, e 4 horas da manhã, e tu vai lá, olha para ver se tem ROI, ou acorda de madrugada preocupado, ou quando tu vê caiu todas as campanhas. Eu acho que não é um trabalho fácil. É um trabalho escalável, é um trabalho que traz dinheiro, traz resultado, mas não é um dinheiro fácil. Essa é a maior mentira do mercado, que muita gente faz para trazer gente para rodar na network, para ganhar o rev da network, porque a network vai ganhar se tu ganhar dinheiro ou não. Então, a verdade é que tem que trabalhar. Não existe dinheiro sem trabalhar. Muito bom. Roberto Augusto, quero te agradecer novamente aqui pelo tempo. Passou super rápido, né? Passa muito rápido quando a informação é muito boa. E se me deixar, eu falo aqui 2 horas sem parar também. Mas eu queria te agradecer novamente pelo seu tempo, por essa vontade de compartilhar conteúdos realmente de alto valor, né? E eu tenho certeza que quem
participou aqui, quem vai estar escutando esse tipo de conteúdo, na parte de retenção vai estar indo pelo melhor caminho possível, porque é uma experiência já, né, que você tem nessa área muito grande, né? E na prática mesmo, ali no vamos ver, né? Não é na teoria, né? Exatamente. Então, quero te agradecer novamente pelo seu tempo, tá? Por estar disponibilizando aqui esse conteúdo. Quero abrir aqui só para o Gustavo também, para o Gimael, trazer esses últimos agradecimentos também, né? Acho que o Gimael tinha levantado a mão, eu vou deixar ele falar. Na verdade, né, você falou de falar 2 horas. Aqui é só degustação, né, meu povo? A galera que é do Master, se prepara aí. Já vai deixar o convite aqui pro Roberto para ele fazer uma call aprofundada da gente lá no Master. E aí, irmão, lá é call para a gente falar 2, 3 horas, ver funil, montar estratégia, preparar tudo, porque no Master, né, a gente tem esse nível de call, a gente consegue abrir mais coisas ali para o pessoal. Quiser até comentar mais sobre o Master, tá? Às vezes acho que o Roberto não tem ainda todo o entendimento do nosso grupo, do Mastermind nosso lá. O Master, Roberto, hoje ele é um grupo de publishers, é um grupo fechado, onde a gente tem 3 mentores ali, né, que sou eu, o Luciano e o Gustavo. E, cara, a gente mentor e aprendiz, né? A gente tem uma galera aqui que tá faturando muito bem, tá sempre testando, então é um grupo ali de network e discussão, onde a gente troca ideia. É como se fosse o boteco do AdSense ali, né? A mesma pegada. A gente tem esse alinhamento de trazer sempre novidade, de compartilhar ideias, e a galera que trouxe conteúdo ali sempre foi conteúdo mais cirúrgico, conteúdo de mentoria mesmo, para o pessoal, pô, sair da cal, implementar e ter resultado, entendeu? Então, hoje o Master, ele é para fazer você ganhar mais dinheiro. A ideia central do Master é fomentar o mercado, fazer o pessoal escalar mais. A gente já tem alguns depoimentos lá de pessoas que com 1, 2, 3K no máximo já começou a ter resultado, e principalmente por conta dessa preocupação nossa em trazer conteúdo qualificado e aprofundado, né? E também avançado o pessoal que está ali com a gente e trocar ideia. Então, eu vou deixar aqui, né? Reforçar o convite do Luciano para depois você trazer um conteúdo para a gente no Master, e aí é preparar, porque nós vamos deixar você falar 2, 3, 4 horas. Perfeito. Tempo que você quiser. Eu vou levar para o Mastermind para vocês. Ali o Gustavo falou que das primeiras notas fiscais dele com a AdSense, ele me perguntou, eu falei para ele como fazer e tal. O programática mudou completamente o que era do AdSense para programática. São coisas diferentes, tá? Mas tem um problema, todo mundo volta e meia tem. Eu tive, que foi a prefeitura querer me cobrar o ISSQN. E eu tive isso querendo me cobrar 600 mil reais. Tá? Depois que eu tinha parado já a programática. E aí eu vi que eu podia tomar direitinho. Aí eu contratei um cara muito bom de tributária e consegui resolver esse problema. E consegui resolver, depois que eu consegui resolver, eu pensei, como que eu não pensei nisso aí? Eu vou trazer para vocês, dentro desse Mastermind, na primeira janela, como você faz hoje para não ter problema tributário e nem correr esse risco. Porque, assim como eu não queria ter que pagar esses 600 mil reais, eu também não quero isso para vocês também no futuro, que ninguém está livre. Porque o fiscal da prefeitura e o advogado, eles ganham por mês. Então, para eles te incomodar ou não te incomodar, dá na mesma. Se eles forem perder a causa, eles já ganham o salário dele igual. Então, eles vão te incomodar de qualquer jeito. Então, quanto mais tu tiver organizado, melhor para ti, menos tu vai correr um risco de tomar um susto como esse. Quarta-feira que vem, às 16 horas, pode ser, Roberto? Pode ser. Deu animada, né, Luciano? Já pediu, o Luciano arrumou a agenda. O Luciano tomou uma notificação da prefeitura. Já estamos marcados, já.
Então é isso, Roberto. Obrigadão mais uma vez. É sempre muito esclarecedor. Valeu mesmo. E vamos esperar no Master, né? Então, valeu mesmo. Gustavo? É só confirmar se é quartas, 16, quinta. Tá, já tá marcado, quarta-feira às 16 horas. Então tá bom, perfeito. Bom, pessoal, quem está assistindo aí no YouTube, né? Esse é o nosso segundo episódio do Talks PubX. Trouxemos o Roberto, mas a gente quer deixar, antes de eu fazer os agradecimentos finais aqui para o Roberto, a gente quer também lembrar o seguinte: nós temos o Master Mitos, como já foi comentado aqui, então o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer conhecer, entender como que isso funciona, entender se é o momento, vai ter um link ali, você pode chamar a gente, conversar com a gente antes. Não tem link de compra, tá? É um Mastermind, então você precisa passar por uma aplicação. Mas você pode conversar antes comigo, ou com o Ismael, ou com o Luciano, para esclarecer melhor sobre isso, antes mesmo de você fazer a aplicação. E também, claro, nós estamos aqui gravando aqui no dia 13 de março de 2026, e nos dias 11 e 12 de setembro de 2026, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, no Espaço Center 3, vai acontecer a 5ª edição do PubX, tá? Nosso evento aí voltado para publishers, e dessa vez muita coisa diferente, né? 1.000 metros quadrados de espaço, 2 dias de evento, vamos ter uma feira de negócios, então não é só mais um evento de palestras, feira de negócios, network, o mercado da programática, ele vai se encontrar nos dias 11 e 12 de setembro, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, o link também está na descrição, tá? Para você clicar e conhecer esse evento. Mas, claro, qualquer dúvida também, dúvida sobre o que foi falado, deixa aí nos comentários. Se a gente não souber, se for direcionado para o Roberto, a gente vai na caça do Roberto. Ele entregou o WhatsApp para a gente, agora não tem... Pode chamar, não tem problema nenhum. Roberto é um amigo de longa data, agradecer demais por ele ter vindo aqui, né? Tinha uns anos que a gente não conversava nem por call, assim, por conta realmente de compromisso, um foi para lá, outro foi para cá, mas é um cara que a gente sempre conversou, sempre se identificou muito, né? Valores familiares, valores de negócio. Quem me segue sabe que muita coisa que o Roberto falou aí, eu já falei muitas vezes também, não adianta ganhar dinheiro se não está realmente... se não bate com os valores, tá? E no Brasil a gente tem muito isso de que não, o importante é ganhar dinheiro. Se não for assim, não tem como. Tem como. O Roberto, ele é um exemplo vivo disso, né? Exemplo vivo. Já gerou muito dinheiro com programática, hoje gera muito dinheiro com outros negócios e ajuda muito a programática com esses negócios, sendo ético, com seus valores, não tendo vergonha. Eu sempre falo que eu não posso ter vergonha de mostrar para meu pai, para minha esposa, para meus filhos. O Roberto tem o mesmo pensamento, né? Não poder dizer na mesa da cozinha, com a tua família, o que tu faz, é porque tu tá fazendo coisa errada. Isso aí. Então é isso, cara. Então, com esses valores, pra vocês entenderem, gente, isso são o tipo de pessoas que a gente está tentando trazer aqui para... a gente fala muito que a gente quer educar muito esse mercado, tá? E não é educar só com conhecimento técnico, não. É educar também com ética, com valores. Então, as pessoas que a gente traz aqui, a gente tem também essa preocupação, tá? Para vocês verem que o brasileiro ele pode fazer muito pisando dentro das 4 linhas, tá? Sem precisar de, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, tá vendo? Ó, ele citou a questão do imposto. Mas a gente tem que sonegar. Não, tem como você fazer. Procura informação, tá? Procura informação. Já tem muita informação por aí. Procura informação, mas fica atento também. Se você é do Master, você vai ter um conteúdo ainda mais aprofundado. Mas aí, gente, não é para o YouTube. Aí realmente é reunião fechada, mas o link está aí na descrição. Roberto, obrigado, cara, demais, de coração mesmo, tá? E a gente se vê com certeza lá no PubX, tá? Mais uma vez, bom te ver. A última vez que a gente se viu, a gente também estava gravando, né? Não sei se tu te lembra. Né? No evento, é isso aí. Então tá, bom te ver, Ismael, Luciano, muito obrigado pela oportunidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar Instagram, WhatsApp, sinal de fumaça, que se eu ver, eu respondo, sem problema nenhum. Novamente, tá, Roberto? Obrigado. E, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Roberto, até quarta-feira que vem. Pessoal, até a próxima, então. Um grande abraço. Valeu. Grande abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais.